Alguém me perguntou o que são os termos autocéfala, canônica e veterocalendarista. Vou responder depois da vinheta. Se você quer saber, fique depois da vinheta e você vai saber. Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo e bem-vindos ao canal A Fé Ortodoxa e também a esta subseção Pergunte ao Padre. Me perguntaram acerca dos termos autocefalia ou autocéfala, veterocalendarista e também acerca do termo e do termo canônico. Vamos fazer por ordem alfabética. Então, aqui está a pergunta que me fizeram e vou responder a elas. Vamos começar com autocefalia. A palavra autocefalia é a junção de duas palavras gregas. Auto, kefalos, que significa cabeça própria. Em termos mais diretos, que tem governo próprio. Então, todo o patriarcado é uma igreja autocéfala, que tem governo próprio, que é o caso do patriarcado de Constantinopla, o patriarcado de Alexandria, de Antioquia, de Jerusalém, patriarcado de Moscou, patriarcado da Sérvia e de outras igrejas. Nós também temos as igrejas autônomas. Elas têm autonomia própria porque essa autonomia lhe foi dada por um patriarcado. Então, nós temos, por exemplo, a igreja da Finlândia é autônoma, tá? E a igreja do Japão também tem autonomia. Então, uma coisa é a autonomia, que é dada por um patriarcado, e outra coisa, né, a igreja autocéfala, no caso dos patriarcados e outras igrejas também. Muito bem. A minha igreja, que é a Igreja Ortodoxa da Diáspora, ela é uma igreja autônoma, porque saiu das missões de São Tikhon de Moscou. Como, por exemplo, a chamada OCA, ou a Igreja Ortodoxa da América. Vamos para o termo canônico, ou canônica, igreja canônica. O que é uma igreja canônica? No Brasil existe uma certa ignorância entre os convertidos de achar que igreja canônica é uma igreja que tem um patriarcado, ou uma igreja que goza de autocefalia ou autonomia. Então, se você tem um pedigree de um patriarcado, você é canônico. Sendo que existem igrejas canônicas pelo mundo afora, que têm padres maçons, bispos maçons, ou seja, a igreja dita canônica está cheia de padres e bispos maçons. Sendo que a igreja ortodoxa condena a maçonaria. A maçonaria é uma seita e a igreja ortodoxa condena. Então, como é que pode ser canônica uma igreja que tem padres e bispos maçons? Esse é um mistério. Não é um mistério sagrado, mas é um mistério que ninguém responde esse mistério. Então, em termos ortodoxos, uma igreja canônica é aquela que guarda os santos cânones, os cânones apostólicos e as regras do Pidalion, que preserva a liturgia e a sagrada tradição. Isso é ser canônico. Uma igreja que tem legítima sucessão apostólica e que guarda as tradições apostólicas. Tá? Isso é ser uma igreja canônica. Então, não é porque você tem um patriarca que há necessariamente, assim,
digamos, de ofício, ex ofício, né, em termos externos, a igreja ela é canônica, porque ela é reconhecida pelas outras igrejas e tudo mais. Então, digamos que é canônica externamente falando, para, né, para fins políticos, fins de conversação e tudo mais. Mas, internamente, muitas vezes não é canônica por essas questões que eu falei. Existem abusos litúrgicos, padres maçons, bispos maçons, enfim, quebra das regras canônicas. Como é que pode ser como é que uma igreja dessa pode ser canônica? Enfim. E por fim, nós temos o conceito de veterocalendarismo, ou de igrejas veterocalendaristas. Então, no ano de 1923, o patriarca Melécio IV Metaxáquis, o patriarca Melécio IV Metaxáquis, ele convocou um concílio pan-ortodoxo que ele queria criar um novo calendário parecido com o calendário gregoriano, um calendário solar para mudar as festas litúrgicas e móveis, como o Natal e a Festa dos Santos, e um outro calendário lunar para calcular a data da Páscoa a partir de Jerusalém. O calendário lunar foi rejeitado por todos os hierarcas que estavam nesse sínodo, nesse concílio. Foi rejeitado de pronto. O calendário solar não. Então, e esse calendário solar ele vai até 2800, então ele é muito parecido com o calendário gregoriano. Muito bem. Em 1924, o hierarca, se não me falha a memória, Crisóstomo Papadoulos, ele adotou o calendário parecido com o gregoriano. E em 1935, 3 hierarcas da igreja estatal, os 3 hierarcas, cujos nomes são Germanos de Demétrias, Crisóstomo de Zacinto e Crisóstomo de Florina, eles se separaram e deram o nome de sua igreja de cristãos ortodoxos genuínos da Grécia, alguma coisa assim. Então eles se separaram da hierarquia neocalendarista, porque eles não aceitavam esse novo calendário. Só que em 1937, 2 anos depois dessa separação da igreja estatal, houve uma ruptura entre essas duas igrejas, porque Crisóstomo de Florina, ele dizia que a igreja estatal, neocalendarista, tinha a graça do Espírito Santo, seus sacramentos eram verdadeiros e estava tudo bem, apesar do erro do novo calendário. Já Germanos de Demétrias e Mateus, de Letrestas, eles negaram, eles disseram que não, que a igreja neocalendarista é uma igreja corrupta, que não tem graça nenhuma. O Espírito Santo não atua nessa igreja. Então surgiram aí 2 grupos. Os florinistas, que seguem o Crisóstomo de Florina, e os mateístas, que são os rigoristas, que não abrem nenhuma concessão para a igreja estatal ou a igreja neocalendarista. Os veterocalendaristas,
eles foram perseguidos de 1924 até 1974, tá? Mas a ruptura mesmo se deu no ano de 1935. Por quê? Quais foram as acusações para eles não aceitarem o novo calendário? Primeiro que fizeram um concílio pan-ortodoxo que, na visão deles, não era um concílio pan-ortodoxo porque não foi um concílio que teve adesão plena dos bispos ortodoxos, não teve adesão plena dos bispos ortodoxos e não era vinculante. A suspeita do ecumenismo, que acharam que o patriarca Melésio IV Metaxáquis estava fazendo isso para agradar Roma. Então havia essa suspeita, por isso que foi rejeitado, ou a tese do novo calendário foi rejeitada pelos veterocalendaristas. Tá? Então, assim, não é que o veterocalendarismo foi uma invenção. A igreja tinha seguido até o ano de 1923, 24, tinha seguido o velho calendário, que é o calendário juliano. Tá? Não é que surgiram os veterocalendaristas. Houve uma mudança e nem todo mundo aceitou. Como de fato, por exemplo, a igreja russa, ela continua com o velho calendário, a igreja de Jerusalém, o patriarcado sérvio e várias outras igrejas seguem o calendário antigo, tá? Só a Grécia. Só que o patriarcado de Moscou, ela não é veterocalendarista, o patriarcado da Sérvia também não é, o patriarcado de Jerusalém também não é veterocalendarista. A palavra veterocalendarista se refere apenas a bispos gregos e a sua descendência de sucessão, que a gente chama de veterocalendaristas, tá? Então, ou seja, veterocalendaristas é de bispos gregos que se separaram da igreja oficial, que se separaram da igreja estatal, tá? Embora as outras igrejas, como eu falei, o Patriarcado de Moscou, de Jerusalém, da Sérvia, eles seguem o calendário antigo, eles não são veterocalendaristas porque eles estão em comunhão com a igreja grega, né? Com o Patriarcado de Constantinopla, que segue o novo calendário. Tá? Então, existe comunhão. Agora, é claro que é, a questão do calendário ela acaba atrapalhando. Então, se um grego vai para a Rússia, vamos supor, a festa da Santa Cruz é 14 de setembro. Ele vai para a Rússia ou ele vai para Jerusalém, a festa vai ser no 14 de setembro ele assistiu. Aí ele chega lá, por exemplo, em Jerusalém, ele só vai ver a festa dali a 2 semanas, por causa do desencontro dos calendários, né? Então acaba, como a adoção não foi universal, acaba tendo esses desencontros no calendário, tá? Então é isso, tá? Essas são as questões aí. Espero que eu tenha respondido as perguntas. Se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo, comentem, compartilhem. Se aparecer o hype, dê o hype. E faço aqui um pedido para que se alguém quiser ajudar mais ainda o canal, para que se torne membro deste canal. Lá há vídeos exclusivos para os membros do canal, tá? E em tempo, em tempo, a igreja neo-calendarista ela não mudou a data da Páscoa. A data da Páscoa é a data universal. Todas as igrejas ortodoxas, todas, seguem a data pascal pelo calendário juliano, tá? Então, quando a gente fala de novo calendário, são apenas as festas imóveis, as festas que não mudam, as datas fixas que seguem um novo calendário. Agora sim, fico por aqui e até o próximo vídeo, se o bom Deus assim o permitir.